Oi, oi, boa noite. Estamos aqui hoje para o nosso nono encontro dos ciclos Florescer, né? Hoje recebendo aqui a Carla Cardoso, né? Daqui a pouquinho ela vai se apresentar. E hoje a gente vai falar sobre o equilíbrio emocional, né? Ela vai estar trazendo para a gente o tema Pensando ações que promovem saúde interna. Nossa, e como é importante, né? A gente cuidar da nossa saúde, do nosso equilíbrio emocional. É muito importante. Então, eu vou pedir para que a Carla comece aí se apresentando e a gente Certo. se encontra. Eu começo já agradecendo a oportunidade de participar desse evento. Eu venho acompanhando as gravações quando eu consigo. Eu até brinquei com a Laine, que é uma equipe, é uma turma muito didática, que gosta de falar, adoro movimentos assim, né? Bom, eu sou Carla Cardoso, sou psicóloga clínica, terapeuta na área da sexualidade. Ano passado me enveredei um pouco aí para escrita de livros, depois eu vou mostrar para vocês na apresentação. Eu fui coautora de um livro chamado Espiritualidade e Psicologia, né? Um diálogo, uma narrativa entre esses dois aspectos. E nesse livro eu falo sobre luto, né? Então eu falo de uma perspectiva espiritual, né? Trago uma tentativa de diálogo e os aspectos também psicológicos. Uma apaixonada por escutar gente, ouvir pessoas, fazer trocas. Sou psicóloga clínica, né? Então, atendo adolescente e adulto, e hoje o meu objeto de estudo, assim, majoritariamente tem sido a constituição, o desenvolvimento, né? Como é que a gente chega nessa nossa vida adulta? Quem é esse adulto? E o infantil que reside em todos nós, né? Então eu gosto muito de pensar, eu não consigo, galera, desmembrar uma coisa do outro, né? Quando eu ouço adulto na minha clínica, eu não atendo criança, eu atendo adolescente e adulto. Quando eu ouço adulto, parece que eu também estou ouvindo ali o infantil, as solicitações, as demandas, as angústias, as falhas ambientais. Então, eu sou uma entusiasta do desenvolvimento, e o meu livro, eu tenho um e-book também, chamando Educar, Desenvolvendo Afetos e Limites. É um e-book que o pessoal brinca que se é para adulto ou para criança, de tanta animação que tem nele. Mas é um e-book que vai falar também sobre o desenvolvimento e os dois pilares que eu considero para o desenvolvimento, que é o afeto e o limite, né? São dois pilares fundantes para que a gente se constitua. Sem eles, a gente vai ter aí uma constituição bastante comprometida, por assim dizer, né? Então, esses dois elementos, e aí eu trago isso de uma maneira bem didática no e-book, falo sobre os tipos de parentalidade, e as possíveis causas, os possíveis desdobramentos de cada uma dos estilos de vínculo, né? Autoritário, confuso, ansioso. Então, mais uma vez, estou aqui para agradecer a oportunidade, a confiança da Laine. Espero que seja um tempinho juntos gostoso, que a gente faça trocas boas. Obrigada. Muito bem. Eu que agradeço, né? Vai com certeza somar bastante, né, para a gente. Boa noite, Alzaide. Márcia também. Saudade dela. Saudade dela, né? Ela estava sumida. É, Seja bastante. bem-vinda. Então, vamos aproveitar esse tempo aqui com a Carla. Eu começo compartilhando a apresentação, né? Isso, por favor. Sim. Eu preparei uma apresentação, mas para a gente manter uma organização aqui na minha cabeça, né, para me nortear. E Hum. essa apresentação, ela vai falar um pouquinho do nosso tema. Eu vou trazer uma perspectiva de uma autora que eu considero muito, que eu acho bacana. Ó, pessoal, aqui tá a carinha dos meus livros, né? O Conexão entre Psicologia e Espiritualidade. Se alguém tiver também interesse em conhecer um pouquinho mais, depois é só me chamar. E o e-book, né? Esse daqui, o Educar Limites e Afetos. Bom, eu preparei esse material para nos nortear, mas eu sei que vocês também gostam de conversar, de trazer. Então, o que eu pensei aqui para a gente, né? Eu pensei em duas possibilidades.
A gente pode ir falando e conversando no meio do processo, ou eu posso destrinchar tudo que eu trouxe para vocês e ficar um tempo lá só para a gente conversar abertamente, sem o slide, sobre o que eu trouxe. Se vocês quiserem anotar ou fazer alguma, enfim, alguma observação aí em anotação, a gente retoma. Eu pensei nessas duas formas, as duas funcionam bem para mim. O que vocês acham? O que vocês preferem? Quero ouvir você. Márcia, o que você acha? Então, eu vou conseguir. Peraí. Eu vou conseguir ficar até mais ou menos 9, 10. Então, você Tá. acredita que dá pra gente? Para mim, eu acho que da forma como você tá tão plena, Ah, tão entusiasmada, que qualquer coisa que você colocar aqui, eu tô, que delícia! eu sigo você, entendeu? Tá, então vamos fazer assim. Com base nisso que você me trouxe, Márcia, vamos ir falando e conversando? Vamos fazer assim? Porque aí você não perde nada. Pelo menos até onde você conseguir ficar, se de repente a gente passar um bocadinho, você já Sim. adentrou no processo. Sim. E aí a gente vai conversando. E o que que é isso que eu estou chamando de conversar? Eu vou falando, vocês vão, olha, faz sentido. Nossa, eu nunca tinha pensado. Ó, isso daqui é legal, isso daqui não sei, como que é isso? Vocês vão, assim como vocês costumam fazer, e eu quero que vocês fiquem muito à vontade, né? Eu acho que o aprendizado com o afeto, ele é um bom casamento. Ok? Vamos fazer assim, então? Pronto, perfeito, perfeito. Delícia. Bom, vamos começar então sobre esse tão falado equilíbrio emocional da nossa contemporaneidade, né? A gente fala muito nos dias atuais de equilíbrio emocional, tem muitas vertentes que a gente pode pensar o equilíbrio, né? Autores que trouxeram essa perspectiva, mas eu escolhi uma autora chamada Melanie Klein, do século XX, para conversar um pouquinho com a gente sobre esse fenômeno, né? Sobre esse aspecto da saúde emocional. Então, sobe só um pouquinho, Laine, lá na primeira mesmo. Isso. O que que é equilíbrio emocional? Só para a gente começar do começo. Equilíbrio emocional é uma competência comportamental que permite que uma pessoa reconheça a influência das suas emoções e exerça autocontrole sobre elas. Isso possibilita reações mais racionais, harmoniosas, mesmo em situações externas. Basicamente, Carmen, equilíbrio emocional é a nossa capacidade de gerenciar as nossas coisinhas. E o que eu estou chamando de coisinha? Tudo que nos compõe. Todas as nossas relações internas e externas. Ou seja, o equilíbrio emocional fala sobre mim, como eu me vejo, me comporto, me sinto, como o elemento externo, o estímulo externo me visita, como eu me afeto e como eu reajo. Então, esses dias eu falei lá no meu Instagram o que que é afeto, né? Quando a gente pensa no afeto, a gente sempre pensa a partir de elementos mais afetivos, né? Ah, afeto é alguém ser eterno, carinhoso, amoroso, beijar, dizer que ama. Isso também é afeto, Carla? É afeto, mas não só. A gente pensa também o afeto do verbo afetar-se. Ou seja, como é que eu me afeto diante das experiências que me sobrevêm? Que por vezes podem ser positivo e por vezes negativo. Que por vezes pode ser integradora, me deixa forte, me deixa musculoso emocionalmente, e por vezes pode ser em uma condição de produzir adoecimento. Tudo bem? Então, o equilíbrio emocional tem essa carinha de trazer a perspectiva de gerenciamento. Só que essa autora, a Melanie Klein, ela vai falar assim, ó, equilíbrio emocional está dentro de uma mala maior, cara. Equilíbrio emocional é importante, mas assim, quando a gente fala do equilíbrio emocional, a gente está falando de uma mala muito maior do que o equilíbrio, que abarca o equilíbrio, que é a mala da maturidade emocional. A Melanie Klein vai cunhar o termo uma personalidade bem integrada, que é a capacidade de integrar, e a gente vai ver isso daqui a pouco, pode deixar na malinha por enquanto. Ela vai dizer que essa capacidade que a gente tem de integrar todos os elementos. Então, a maturidade emocional está literalmente associada com o quanto a gente consegue integrar, gerenciar, acolher todos os nossos conteúdos. Inclusive, segundo um professor, as nossas capivaras.
né? Enquanto a gente consegue domesticar as nossas capivaras, quando a gente consegue chamar para perto, dizer, vem aqui, deixa eu cuidar de você, deixa eu olhar para ti. E isso inclui aqueles elementos que a gente gosta, que a gente potencializa, que socialmente é reconhecido e bem visto, bem quisto, e aquilo do qual também a gente prefere deixar de escanteio. Não, isso daqui não é bom, isso daqui no meu núcleo social não é bem visto. Então, para essa autora, a gente tem uma mala maior que inclui o equilíbrio emocional. Então, eu quero falar com vocês na perspectiva da maturidade emocional, que vocês vão ver que ao decorrer da nossa conversa vai aparecer o equilíbrio emocional. Aonde está o equilíbrio emocional? Na mala da maturidade emocional. Tá fazendo sentido até aqui? Então bora lá. Pode descer, Lê. Trouxe só uma definição básica que eu peguei no YouTube e depois eu vou trazer uma perspectiva dessa autora, do que é maturidade para ela. Ó, a maturidade emocional refere-se à capacidade de compreender, gerenciar e expressar as emoções de maneira equilibrada, incluindo o autoconhecimento, empatia, o controle emocional, assertividade, habilidade e relacionamentos, contribuindo para uma resposta mais saudável aos desafios da vida. Tudo isso resume na nossa condição de gerenciar tudo que a vida nos convoca. Beleza? Pode descer. Carlos, o que é maturidade emocional? Pode deixar. Perfeito, obrigada. O que é maturidade emocional para a Melanie Klein? Isso eu não coloquei nos slides, que eu me esqueci, mas se vocês quiserem tomar nota disso, fiquem à vontade, depois vai ficar gravado também, né, Lene? Maturidade emocional para essa autora fala sobre a capacidade da nossa dimensão emocional, da nossa dimensão psicológica, gerenciar as demandas da vida diante da nossa faixa etária. Então, vou falar de novo. Maturidade emocional está relacionado com a capacidade que a gente tem, ou desenvolve, nesse caso, para lidar com os desafios daquele momento, que a vida nos impõe, de acordo com a nossa faixa etária. E o que ela está chamando de faixa etária? Ela está falando de idade, de maturidade, de capacidade cognitiva, de capacidade emocional. E o que a gente quer dizer com isso? Veja, uma criança de 7 anos de idade vai gerenciar, vai solicitar suas demandas, vai lidar com os conflitos, vai lidar com as suas frustrações, tal como uma criança de 7 anos de idade. Isso quer dizer, a gente não pode esperar de uma criança de 7 anos de idade que ela lide com as demandas que aquele momento convoca como um jovem de 15, ou como uma criança de 2 anos. Do ponto de vista da maturidade emocional, se ela se comportar tal como uma criança de 2 anos, a gente pode estar falando aí de uma imaturidade emocional, da dimensão psicológica e emocional. E se ela se comportar como uma criança de 15 anos, porque isso não é incomum, a gente que trabalha na clínica, a gente vê crianças que tiveram ao longo do seu desenvolvimento um desenvolvimento progressivo, né? Que é aquela metáfora do Ferenczi, do fruto bicado, a criança que amadureceu antes do tempo. Ela precisou viver essa experiência como uma forma de se defender de uma realidade que não pôde acolher as suas demandas. É mais ou menos assim: deixa eu te ajudar a cuidar de mim, ambiente. Isso acontece muito, não é uma coisa muito distante da gente. A gente vê, às vezes, crianças de 10, 11, 12 anos de idade se comportando como um adolescente de 16, cuidando disso, fazendo aquilo. E aí a gente pode pensar que o que aconteceu nesse desenvolvimento e nessa maturidade. Então, uma criança de 2 anos de idade vai lidar com as demandas dela como uma criança de 2 anos. A gente não pode esperar que ela se comporte como uma de 5, 6, mas ela também já não é um bebezinho recém-nascido, percebe? O que a gente está falando aqui? Que essa faixa etária vai seguir o desenvolvimento cognitivo, emocional, fisiológico, das capacidades neurológicas, neurais, né? Assim como uma pessoa de 40 anos não pode, ou teoricamente, né, mais do que não poder, não é esperado que ele se comporte como um adolescente.
E se isso aconteceu, a gente vai entender daqui a pouquinho o que a gente precisa levar em consideração nesse processo de maturidade emocional. Espero ter ficado claro essa perspectiva do que é maturidade emocional para essa autora. Aí você vai me dizer assim, Carla, mas eu conheço muita gente que parece que não conseguiu se desenvolver emocionalmente, que é um adulto de 40, 50 anos, mas se comporta como um adolescente. Pois bem, embora seja o esperado, e a gente poderia problematizar esse assunto até amanhã de manhã, porque tem a ver também com a cultura, com os valores, qual é a cultura que a gente está inserido, e etc. Mas possivelmente esse sujeito não desenvolveu algumas características que a gente vai ver, que a gente vai ver agora, né? Vamos seguir. Pode descer, Lane, por favor. Então, vamos lá. O que a gente deve considerar antes de falar as características de uma pessoa emocionalmente madura e emocionalmente integrada? O que é importante a gente considerar? E eu fiz questão de deixar esses elementos logo no início, para que lá no final você diga assim: vixe, tá me faltando maturidade emocional, eu estou precisando trabalhar isso. E eu queria que você olhasse para esses elementos de uma maneira muito generosa consigo. Né? Generosa no sentido de que, assim, primeiro não é um elemento de idealização. Ah, eu tenho que ser assim para ser maduro. Não. Elementos e partes da nossa estrutura podem ser mais amadurecidas, mais integradas que outras, e está tudo certo. Não é sobre um ideal, é sobre um elemento que vai nos dar, pelo menos ali, um norte do que a gente pode trabalhar, do que a gente pode olhar com mais afetuosidade, com mais generosidade, e elementos que a gente já vem desenvolvendo bem. Então, a proposta aqui é sem culpa, sem autocondenação, tá bom? Então vamos lá. O que a gente considera para uma constituição? Para começar, o sujeito não nasce pronto, certo? Ou seja, que nem diz uma professora, a gente não se constituiu sozinho. A gente precisa de um sujeito para, ou um ambiente, para nos constituir. E olha que coisa poderosa. É uma área que eu gosto muito, então vocês vão ver meus olhinhos brilhar. Olha que coisa poderosa. Para começar, eu me constituo a partir do olhar do outro. Como é que eu sei que eu sou Carla? Que eu sou mulher negra? Que o meu cabelo é cacheado, enrolado? Porque alguém, a priori, fora de mim, me comunicou sobre isso. E isso é muito potente e poderoso, porque ao longo do nosso desenvolvimento, a pergunta é: o que a gente aprendeu sobre a gente mesmo? O que as experiências, o ambiente, as atenções às necessidades ou não foi comunicando para o nosso mundo interno, né? Eu já deixo essa provocação aqui para a gente logo no começo. Como é que se dá uma constituição, galera? Uma constituição se dá por meio de a gente pensa nos elementos potenciais. O Winnicott, não sei se vocês já ouviram falar, é um chegado nosso, né, Lai? Acho que a Márcia também conhece. Sim. O Winnicott, ele é um autor lá do século XIX, século XX, um pediatra e psicanalista. Tem literaturas que vão dizer que ele atendeu mais de 60 mil bebês, um pediatra, e era um cara que olhava muito para o desenvolvimento do bebê e trouxe aí uma perspectiva dentro da psicanálise, né, muito significativa do desenvolvimento. Ele vai dizer assim, ó, todos nós nascemos com potencial de desenvolvimento. Ou seja, nós temos um potencial inato para se desenvolver. Se o ambiente nos ajudar com a atenção às nossas necessidades, a gente vai se desenvolvendo no processo. Se o ambiente nos oferecer as condições de desenvolvimento, atenção às nossas necessidades, continuidade, previsibilidade, ações de cuidado, atenção àquilo que é necessário e necessidade para mim, existe uma tendência de desenvolvimento. Se existe fatores que acontecem nesse ambiente, seja lá por quais motivos, adoecimentos, mudanças radicais, catástrofes, adoecimentos psicológicos e etc., possivelmente eu vou ter algumas dificuldades, por assim dizer, da continuidade desse desenvolvimento. E a gente precisa pensar que quando a gente fala sobre ambiente, a gente está falando sobre sujeitos que foram atravessados previamente por suas próprias histórias. A mãe, ela tem uma malinha emocional. Ela veio a partir de experiências com a sua própria maternidade. Eu sempre digo que quando a gente tem um filho, a gente
retoma a experiência de filho que tivemos, que fomos, e, portanto, retoma as figuras parentais que a gente teve também. Isso quer dizer que, dependendo do que tem na minha malinha, eu consigo ofertar à medida que eu vou desenvolvendo. Sem contar que a gente precisa levar em consideração qualidade ambiental, qualidade do vínculo de segurança ali da conjugalidade, vida financeira, uma série de fatores para que eu consiga ser aquilo que meu bebê precisa que eu seja. Então, a estrutura familiar, a estrutura ambiental é fundamental. Mas o Winnicott vai dizer assim, a criança tem o seu potencial. Ou seja, a Carla, a Lani, a Márcia, né, a Lucena, elas têm características próprias, típicas delas, seus temperamentos, seus jeitos de lidar com a realidade, aquilo que é mais intrínseco, é mais basal, é mais autêntico da nossa personalidade, mas o ambiente vai nos ajudar a desenvolver isso. Dependendo de como esse ambiente é, ele pode nos tolir. Dependendo de como esse ambiente é, ele pode potencializar os nossos elementos. Então, isso é muito importante. Não é só o ambiente, a gente também tem elementos próprios. Não é só o ambiente que nos afeta, a gente também é um ser que afeta o ambiente de alguma maneira. Porém, hoje a gente já sabe, tanto na neurociência, quanto na psicologia, na própria psicanálise, de vários estudos que vai nos ajudar a pensar que o ambiente é fundante para uma estruturação emocional. Bom, a qualidade do vínculo emocional, como essas figuras de apego se deram, a harmonia familiar, hoje a gente já sabe que dependendo da harmonia familiar é fator de adoecimento ou de saúde, experiências traumáticas que essa pessoa teve ao longo da vida, capacidade ambiental, isso daqui é sensacional, pessoal. A capacidade do ambiente, quando eu falo ambiente, eu estou falando da mãe, do pai, de quem está oferecendo os cuidados mais primários ali de apego com o bebê, com a criança, a capacidade ambiental de permitir o desenvolvimento, capacidade ambiental de permitir o desenvolvimento, ir se tornando desnecessário, né? Isso é uma coisa fundamental também. Além de oferecer tudo que esse bebê precisa, né, dentro ali das primeiras fases, à medida que ele vai desenvolvendo, vai tendo conquistas, ele vai tendo condições de viver coisas que outrora não era possível. Isso quer dizer assim, o quanto esse ambiente dá conta e suporta e ficando desnecessário. Acho que é bem forte isso, né? Eu gosto de pensar sobre isso, porque isso também reside a qualidade e a maturidade emocional. Não é à toa que você vai ver alguns adultos, você fala, nossa, parece que eu estou falando com um bebê mimado, né? Esses termos que a gente usa, um bebê mimado que não quer negociar, tem que ser do seu jeito. Aí reside também a capacidade de oferecer aquilo que ele precisa, viver lá o período de onipotência, eu crio tudo, eu sou majestade o bebê, mas depois ir devagarinho saindo do trono para poder viver as frustrações. Para sair do trono, eu preciso entrar no trono, eu preciso ocupar esse trono um tempo. Depois eu vou saindo, que é essa capacidade de se tornar desnecessária, de frustrar e inserir também os limites. E aqui os fatores congênitos, né, e genéticos, que também é determinante para isso que a gente está chamando de maturidade emocional. Até aqui tudo bem? Mandem aí um coração, uma mãozinha, só para saber que vocês estão bem aí. Perfeito. Legal, maravilha. Obrigada. Vamos seguir então. Vamos falar das características. Carla, quais são as características de uma personalidade bem integrada ou integrada, né? De uma maturidade emocional. Primeira coisa que essa autora vai trazer é a força de caráter. Aqui a gente está falando de um texto ali do século XX, né? 19 e 20. Hoje a gente pode trocar caráter por personalidade, né? Força de personalidade. O que que é isso? Uma pessoa bem integrada, uma pessoa considerada mais madura emocionalmente, tende a viver algumas características. Desce um pouquinho, Lani, para mim. Aqui, ó. Isso é uma pessoa bem integrada no que diz respeito à personalidade. Então, refere-se a uma pessoa, refere-se a não se sentir segura diante das suas convicções. Nesse caso, a gente está falando de uma pessoa que não se sente integrada, né? É como se ela não tivesse força de persona, força de personalidade. Força de personalidade, para Melanie Klein, refere-se a não se sentir segura em suas convicções, não consegue ser assertiva nas suas ideias, defender seus interesses, não é
Não é uma característica própria, está sempre se moldando, tornando-se ou ficando parecida com o entorno, devido a uma forte insegurança. Não é leal aos seus valores, tende a trocar de valores e opiniões com uma certa facilidade, mudando suas convicções conforme o ambiente. Aqui a gente está falando de alguém, e aí a gente está falando aqui da autoimagem, da autoestima, de como ela foi construída, como ela pôde ou não pôde ser construída. Uma pessoa que tem uma dificuldade de integrar e de amadurecer emocionalmente nesse campo da personalidade, é uma pessoa que vai ter muita dificuldade desses aspectos, de se afirmar, de se posicionar diante do outro, de dizer o que gosta e o que não gosta, de dizer o que acredita ou não acredita. É como se ela sempre tivesse à mercê do ambiente. É como se ela tivesse sempre se adaptando demasiadamente àquilo que o ambiente demanda. Se o ambiente gosta de azul, gosto de azul. Se o ambiente gosta de verde, gosto de verde. Mas o que eu gosto mesmo é branco. Mas ninguém pode saber. É mais ou menos assim, é como se eu tivesse uma grande dificuldade de me afirmar diante do ambiente, diante do outro. Isso é muito significativo. Eu trouxe um exemplo aqui embaixo para vocês, ó. Vamos lá. Duda, insegura, Duda insegura sentia uma forte dificuldade de ficar bem consigo. Então precisava se adaptar e se espelhar frequentemente no seu entorno, se baseando em convicções e valores do seu externo. Aqui é só um exemplozinho sobre aquilo que a gente conversou agora há pouco. Quando a gente fala de adaptação, pessoal, a gente não vive sem adaptação, tá? Todos nós precisamos de uma certa adaptação para conviver. A gente não pode sair dizendo tudo que pensa, a gente tem que ter um filtro ali mínimo, né? A gente precisa se portar em determinados ambientes de uma determinada forma, em outros a gente vai se comportar de uma outra forma. Um tipo e uma cota de adaptação é importante. O problema é quando essa adaptação ela toma toda a minha personalidade. Eu não consigo voltar para mim mesmo. Um exemplo que eu quero deixar aqui gravado para vocês é mais ou menos assim. Imagina um, imagina um artista interpretando um personagem. Ele sobe no palco, ele interpreta, incorpora aquele personagem, e quando acaba, ele deixa o personagem no palco e volta para si mesmo. Essa é uma personalidade bem integrada. Agora, vamos imaginar que esse artista desce do palco, mas não consegue deixar de incorporar aquele personagem. Aquele personagem visita e toma toda a sua personalidade. Aí a gente pode dizer e pode estar falando sobre uma personalidade que teve muita dificuldade de se integrar. É como se eu não pudesse voltar para mim, eu não pudesse ser si mesmo. Bora lá, Lai. Capacidade de lidar com situações conflitantes. Exato, o filme do Cisne Negro. Perfeito, perfeito, muito bom. Isso mesmo. Uma outra característica aqui da personalidade bem integrada diz respeito à nossa capacidade de lidar com emoções conflitantes. Olha o que eu coloco aqui. Nas relações com as pessoas, vivemos emoções conflitantes. Podemos amar e odiar ao mesmo tempo, por diferentes razões. Em certos aspectos ela me agrada, em outros eu já não gosto muito. A gente vive isso, pessoal, e aí eu quero que vocês fiquem à vontade para dizer, todo momento. Eu amo o jeito que aquela pessoa se comporta em determinado aspecto, mas eu não gosto daquele outro aspecto. Então, uma das coisas que a Klein ela vai falar sobre a maturidade emocional é exatamente isso, a nossa capacidade de integrar elementos conflitantes. Eu gosto muito desse aspecto, mas eu não gosto desse aspecto. Quando a gente vive conflitos intrigantes, uma personalidade não integrada, a gente faz uma cisão, a gente faz um split, né? A gente cinde, a gente separa. O que quer dizer isso? Ah, isso daqui eu deixo para lá e eu fico só com essa parte aqui, ó. Olha esse aspecto que eu trouxe, idealização. Idealização é o quê? É potencializar elementos e características que fazem sentido, que eu gosto, e excluir elementos reais, de uma personalidade reais, mas elementos que eu
desconsidero, não quero ver, ou de alguma maneira estou impossibilitada emocionalmente de ver. Isso acontece muito nos apaixonamentos, né? Estou apaixonada, não é isso que acontece? Fica lá, tem especialistas que vão dizer que o apaixonamento dura mais ou menos um ano ali. A gente está apaixonada e eu só vejo características e comportamentos bons, né? Ou aquilo que eu considero que é bom, porque o bom e ruim também é muito relativo, mas aquilo que eu gosto. Então, assim, para quem está apaixonado, não tem chulé, dificilmente você vai sentir mau hálito, né? Você vai ver alguns comportamentos ali que, isso daqui eu não gosto muito, é assim que você lida com essa realidade. Isso vai ficar mais visível depois que a gente passa desse apaixonamento, quase que uma psicose mesmo, né? A gente psicotiza, fica só uma parte ali prevalecendo, que é bem natural, e depois a gente volta para a realidade. O importante é voltar para a realidade, porque aí a gente integra. Esse sujeito aqui eu gosto muito, mas tem elementos que eu não gosto. Uma personalidade integrada suporta as duas coisas. É muito difícil, mas suporta os dois elementos. Em alguns momentos eu gosto, em alguns momentos eu não gosto, né? E a possibilidade de gerenciar, de articular, como é que eu vou conviver com isso? E aqui eu não estou me referindo a elementos abusivos, questões tóxicas, a gente não está falando de relacionamentos nesse nível, tá? A gente está falando de relacionamentos, potenciais relacionamentos, que vão se apresentar e se mostrar com características dos quais a gente, por vezes, não concorda, não gosta, ou por questões nossas, porque nos remete a alguma outra experiência anterior, ou porque aquilo não faz sentido para a gente, mas a nossa capacidade de conversar com o conflitante. É conversar com amor e ódio. Aqui eu continuo falando. Aqui abaixo, pode descer, Lê. Gente, se vocês quiserem falar, complementar, me contar se está fazendo sentido, É, fiquem à vontade, tá? eu não sei onde a cena aqui diminuiu a tela para mim. Eu queria Hum, só fazer uma, talvez uma pergunta ou um adendo. Acho que vocês já ouviram falar sobre a patologização das uhum, emoções, né? uhum, Você acha boa. que também, considerando essas questões de relacionamento, isso que você falou agora, né, sobre, por exemplo, olha, eu não estou falando sobre relacionamento abusivo, esses aspectos mais intensos. Patológicos, né? É, Uhum. você acha que as pessoas elas estão fazendo meio que parecido nos relacionamentos? Uau, De tentar muito meio bom. que colocar essas coisas que são naturais, né, que são dificultosas, mas que a gente precisa integrar, como se fosse algo abusivo? Tá, nossa, que interessante, Lani. Para a gente definir abusivo, talvez a gente poderia pensar assim: aquilo que fere a dignidade pessoal, aquilo que fere e invade os meus limites, aquilo que diminui como sujeito, que não me deixa opinar e que não me deixa participar. Agora, esses são elementos que minimamente a gente poderia chamar como elementos mais patológicos mesmo, né? Porque é o apagamento de um dos sujeitos na relação, né? Um se mantém poderoso, autoritário, ou às vezes, quando a gente pensa em autoritário, a gente pensa em alguém mandando e comandando, mas a gente pode falar de um modelo de funcionamento autoritário que é bem sutil, né? Mas que no final a origem, no final, vai trazer um apagamento daquele sujeito. Não potencializa, diminui. Então, isso eu tenho para mim que é uma característica, ou pelo menos características que podem caminhar para uma relação que é desintegradora, né? Que diminui, que patologiza. Agora, eu acho que o que a gente pode pensar, e essa pergunta é muito legal sua, eu não acredito que existe afetos negativos, né? Embora tenha afetos que são muito difíceis de ser tolerados, porque a cultura, porque o nosso ambiente disseram que não é bonito, que não é bem-vindo, que assim é feio, que se você sentir isso, ninguém vai gostar de você. Por conta disso, a gente vai internalizando uma percepção sobre determinados afetos, e aquele afeto que emana naturalmente da gente diante de situações, a gente vai represando ele, né? A gente vai colocando, deslocando, vai colocando em outro lugar, a gente suprime em vez de colocar para fora, né?
a gente não consegue integrar como nosso. E aí, o que que acontece? Vai ficando uma bagunça mesmo, porque aquilo que eu não consigo assumir, admitir e olhar em mim, eu vou projetar no outro. E aí fica uma salada, porque aí eu estou me relacionando com o outro e tudo vira tóxico. Quando, na verdade, olha, tem um elemento ali do outro que é um traço de funcionamento e de caráter dele, né? De uma dinâmica ou mais ou menos amadurecida, mas a gente precisa se perguntar: isso me diminui como sujeito? Isso me invalida? Isso me invade? Porque a gente pode estar falando de uma dificuldade do próprio sujeito de amadurecer algumas partes, mas não que isso precise ser rompido, desintegrado. Não, por conta dessa característica, nunca mais eu quero ter contato com essa pessoa. Porque senão a gente passa a falar um pouco de relações, pensando aqui, construindo com vocês, tá? Senão a gente passa a falar um pouco de relações líquidas, que nem o Bauman diz. Coisas que não se mantêm, a gente perde a capacidade de tolerar também aquilo do qual existe no outro, mas que eu não gosto. E que, diante da psicanálise, muito possivelmente, talvez aquilo que eu não gosto no outro, pode residir em mim também, e eu não consigo olhar, eu não consigo perceber. Então, eu projeto, né? Eu coloco fora. Então, eu acredito que sim, Lane, a gente precisa ser muito cuidadosa quando a gente fala de um relacionamento patológico. Às vezes está gritante, a gente não precisa nem pensar e ouvir muito, mas às vezes a gente pode olhar e tentar entender do que a gente está falando, né? E como aquela dupla, seja ele amigos, parceria familiar, né? Dinâmica familiar ou casamento, relacionamentos amorosos, como é que aquela dupla vai lidar com aquela dificuldade, né? A disponibilidade de ambos, de cuidar. Às vezes é alguma coisa que fere mesmo a dinâmica do casal, e aí a gente precisa cuidar. Mas o que eu estou tentando dizer assim é, antes da gente descartar, vamos descartar e descartar e descartar, porque aí parece que a gente fica um pouco intolerante de lidar com aquilo que é diferente. E aquilo que é diferente reside, para começar, em nós. Tem uma parte que a gente não integra, e que a gente tem muita dificuldade em integrar. Não sei se eu respondi ou baguncei mais a sua cabeça ainda, mas eu penso Então, que sim, que a gente tem que olhar com cuidado. ótimas considerações. Assim, eu acho que a gente está passando por um período de evolução, né, humana mesmo, onde muitas coisas estão vindo, mas eu percebo que as pessoas hoje em dia elas não querem mais sentir dor, elas não querem ter mais trabalho. Então é como se assim as minhas escolhas eu opto pelo que é mais prático. Então às vezes é Sim. mais prático, sabe, ficar sozinho, não ter essa oportunidade de passar por essas demandas e eu tentar integrar as coisas, né? Que eu acho que isso é muito importante, né? Você Significativo. ganhar essa maturidade, né? Isso É, é uma coisa que a gente ouve muito, inclusive, né, Lani, na clínica, assim, eu não quero mais sofrer, vou ficar sozinho na vida. Como se ficar sozinho fosse evitar um sofrimento, né? Como se a gente não sofresse sozinho também. é isso. E a gente está Enfim, falando do sofrimento que é constitutivo também, né? A gente também vai recebendo algumas frustrações ao longo da vida. Ah, legal. Obrigado, Márcia. A gente vai percebendo e vai pensando na constituição, nas frustrações e nas dores, como um elemento de evolução também, o quanto a gente vai amadurecendo, o quanto a gente vai sendo mais empático com a gente e com o outro. Mas aqui está uma das respostas, assim, por que que a gente às vezes tende a ser, né, é, de alguma maneira, menos empático com aquilo que é diferente do outro, porque reside também dentro da gente um diferente, ou reside alguma coisa do qual a gente não aceita, né? Então, por exemplo, aqui, ó, capacidade de lidar com emoções conflitantes, ainda no campo dos conflitos, nós vivemos essas experiências. Há traços que nos incomodam e outro que nós gostamos em nós mesmos. Por que que é diferente e difícil e é trabalhoso mesmo, tá? É trabalhoso lidar com o diferente ou aquilo do qual a gente não concorda no outro ou discorda por algum motivo, porque isso também reside, é muito difícil a gente se olhar por inteiro, principalmente dependendo do ambiente de qual a gente foi inserido. Tem ambientes que dizem como é que a gente vai ser aceito, como é que devem ser os nossos comportamentos, que se a gente fizer isso, a gente não vai pertencer. Então, a gente tende a tolir inconscientemente uma série de afetos.
Principalmente esses afetos que assustam as pessoas, né? O afeto da raiva, o afeto da tristeza, aquela alegria tóxica, vamos ser alegre, alegria, 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 alegria. Opa, mas peraí, tem uma hora que eu vou me sentir triste. E também não é tudo sobre depressão, não, é sobre experimentação dos afetos da vida, né? Tem hora que eu não vou ser alegre, que eu não vou estar alegre, e a nossa capacidade de poder fazer esse autoacolhimento. Hoje eu não estou bem, amanhã eu não sei como é que eu vou estar, mas hoje eu não estou legal. Fazer essa admissão para si mesmo é fundante e saudável, porque a gente está integrando, né? Por exemplo, o afeto da raiva é um afeto não muito aceitado nos dias de hoje, né? Não pode ter raiva, porque a gente confunde a raiva com violência, a gente confunde a raiva com os desdobramentos não integrados, que é a violência, a destrutividade. Mas a raiva, tal como ela se apresenta, ela tem uma função biológica, né, fisiológica, e ela tem uma função psíquica. Você já parou para pensar o que te deixa com raiva? Já parou para pensar que quando você está com raiva, muito possivelmente, na base disso, sem pensar em elementos anteriores inconscientes, mas na base disso, pode ser que você está se sentindo injustiçado, pode ser que tem elementos que você sente que não foi considerado. Tem alguma coisa, um afeto comunicando um desconforto que precisa ser acolhido, nomeado, integrado para ser cuidado. Eu costumo dizer que a gente não consegue fazer nada com aquilo que não é nosso. Se eu considero que eu não tenho raiva, que eu não posso me aproximar, não é nosso, então eu não tenho como cuidar. Agora, quando eu começo a integrar e dizer, não, isso daqui é meu, esse afeto aqui é meu, me visita, eu me sinto dessa maneira, a gente vai tendo a possibilidade de fazer essa integração, ficar mais harmonioso e coeso com tudo que é nosso. Faz sentido para vocês? Faz. Bom, a minha filha sempre fala, né, que quando eu tô com raiva, eu lavo toda a louça, eu lavo, eu cuido da casa, eu faço muitas coisas. A raiva, ela também é muito, tem essa função de nos impulsionar, né? Exatamente. Você falou uma palavra maravilhosa. Vocês sabiam que a palavra agressividade, eu gosto de estudar um pouquinho sobre os afetos e principalmente a raiva. A raiva no que diz respeito à agressividade. A agressividade, ela é cunhada nos dias de hoje como uma força extremamente destrutiva, mas na base da sua origem, essa palavra significa impulsionamento. Quando você vai vender alguma coisa, o trabalho, né, o colaborador diz assim, o gerente diz assim, você precisa ter agressividade, você precisa ter input, vai, apresenta, mostra quem você é, mostra o seu produto. Então, para o Winnicott, por exemplo, a agressividade é uma força motriz de todo ser humano, integradora, do qual sem ela a gente não consegue se constituir. E quando a nossa agressividade, que é um input, um impulsionamento, ela é integrada, o que eu estou chamando de integrada? Eu estou vendo que você está bravo, eu estou percebendo que que você queria, sei lá, o seu sorvete, mas não vai poder tomar o seu sorvete. Eu acolho aquele afeto, eu transformo aquele afeto e eu devolvo aquele afeto. Né? Então, à medida que a gente vai podendo lidar com o afeto da raiva, por exemplo, que é muito importante, a gente vai integrando de maneira mais social, né? A ponto de lá na frente, quando eu chegar diante de um abusador, por exemplo, no trabalho, diante de uma situação de assédio, eu dizer assim, eu vou me posicionar diante disso. Não, você não vai fazer isso comigo. Eu não gosto de ser tratado dessa forma. Eu não gosto que você fale dessa maneira. É como se a gente tivesse força para poder dizer para o outro, para si mesmo, mas para o outro, sobre você. É poder se defender, é poder se proteger. No primeiro momento, a gente tem alguém que faz isso pela gente. A gente não tem condições de se proteger sozinho. À medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai integrando todos esses elementos, se o ambiente aprende a manuseá-los, e a gente vai integrando, e isso vai se transformar em impulso, isso vai se transformar em autoposicionamento, em uma tentativa de uma comunicação mais assertiva. Não, eu quero falar sobre isso, porque isso para mim é importante, mas eu também quero te ouvir, né? Agora, quando isso não pode ser bem integrado, aí a gente vai ver saídas catastróficas, como a violência física, por exemplo, né?
a destrutividade, o apagamento, principalmente na figura feminina, no feminicídio e outras coisas tão aterrorizantes que a gente parte dessa perspectiva, né? É como se esse afeto não pudesse ser contido, digerido, metabolizado e integrado. É o sujeito que estoura, assim, espana. Né? Oi, Márcia. Apareci. É Opa. porque essa temática deu até calor, mais calor. Eu tô aqui debaixo do ventilador, aí eu falei assim, meu Deus do céu, vou ter que falar alguma coisa. Fala, fica à É, vontade. sabe o que essa sua parte que você está falando? Que a gente vê muito hoje, seja no seu vizinho, seja no shopping, seja na igreja, no ambiente, né? Hum, A criança birrenta. hum. E a criança birrenta que eu estou falando aqui não é só sobre uma agressividade, mas é algo, parece que não tem uma relação o pai, a mãe e a criança. É tudo Integração, tão né? desconectado, é tudo tão desconectado. Você está falando de parece assim, vai me dar um pouco de aflição, porque tudo que você está falando é extremamente verdadeiro, Tá é fazendo extremamente sentido? importante, sabe? Está me chegando para mim de uma forma assim, tem hora que eu me vejo criança, tem hora que eu me vejo, ai, Isso. como eu sou forte, como eu tenho potencial. Teve vontade que eu até deitei na cama aqui, me encolhi, Delícia. sabe? Mas assim, como é que você tem lidado com isso? Como é que você enxerga isso? Eu não sei se está ficando claro o que eu estou querendo dizer, Tá. mas assim, gente do céu, as crianças estão dominando os pais, ô Carla. E para chegar e poder falar com esse pai que isso está acontecendo, eu nem sei se essa criança está chegando no consultório, né? Mas Uhum. eu espero que os pais, olha, eu não sei fazer, me ajuda, ou se eu tenho Uhum. abertura para te ouvir, né? Que você vai saber mais que eu, ou eu não dou conta nesse momento, né? Eu tive um filho, mas eu não sei ter filho, né? Eu preciso de atender outras demandas do meu chefe, sabe? Né? Perfeito. Para ter Márcia, adorei. o padrão que eu quero ter de vida. Gente, padrão de vida para mim é saúde. Ai, meu Deus. Perfeito. Obrigada. Sensacional, adorei a pergunta. Eu acho que você está dizendo o quanto a gente saiu de uma era em que o autoritarismo era um meio pedagógico, tem que ser assim, tem que fazer do meu jeito, é eu que mando, e a gente partiu na tentativa de ir para um lugar mais intermediário, mais terno, mais democrático. Parece que agora os pais estão com muita dificuldade de estabelecer limites, de integrar os limites. É isso que a gente está, é isso que você está trazendo? Que é, eu acho que é essa conversa que você está trazendo do adulto com a criança. Então a gente sai de um lugar autoritário, que também é problemático, e vai para um lugar extremamente omisso, quem sabe. Não sei se essa é a melhor palavra, tá? Mas é o que me veio agora. O Um lugar, livre, né? De liberdade, sabe? Né? sim, de uma coisa que não contém mais, que deixa solto, né? Uma coisa que tá tudo bem se você for para lá, tá tudo bem se você pedir desse jeito, o papai vai dar da mesma forma, tá tudo bem se você se comportar dessa maneira. E aí, o que que eu penso? Eu acho que a gente sai de um extremo e vai para um outro também, na tentativa de encontrar um lugar mais harmonioso, porque essa criança é um sujeito, para começar, um sujeito de direito, um sujeito que está se constituindo, um sujeito que tem as suas capacidades, e muitos deles, né, a gente está falando da vida infantil, não tem ainda algumas capacidades, tal como do adulto. Como é que esse sujeitinho está se constituindo? Né? E essa ausência de integração. Eu achei sensacional a tua pergunta. Porque, no final das contas, o que, que a gente pode pensar? O meu e-book fala sobre isso também, Márcia. O que, que me veio à cabeça aqui? A gente está falando com um ser que está em pleno desenvolvimento psíquico, emocional e neurológico. Ele não tem condição alguma de se corregular sozinho. Então, o único jeito, se a gente fala de uma criança pré-verbal ou até verbal, mas um pouco mais amadurecida, a gente está falando de um sujeito que está se constituindo
a partir da possibilidade que o outro contém, da possibilidade de contenção do outro. Então, ou seja, como é que eu lido com a minha agressividade? Para que ela não se torne amanhã ou depois em um machismo que vai desembocar em uma agressão, que vai desembocar em outras coisas mais. Eu preciso que esse ambiente seja capaz de conter. E conter não significa dizer assim, cala a boca, menino, sou eu que mando aqui. Porque a gente pode falar qualquer coisa. A grande questão é como é que a gente fala o que fala. Como é que a gente transmite a comunicação, e não só a comunicação, mas o que vem junto com ela, um emaranhado de afeto, né? Porque essa criança é um ser cujo medo, o maior medo infantil, é o medo da perda do amor dos pais, né? Então, quando a gente está falando do infantil, a gente precisa de um adulto regulado para poder regular esse infantil. É um adulto que ajude essa criança a entender, por exemplo, que do jeito que ela está pedindo, ela não vai conseguir. Que do jeito que ela está se comportando, ela não vai ganhar algumas coisinhas que ela está solicitando. E eu estou falando para além de jeitos pedagógicos, a gente tem vários jeitos, a gente pode incorporar o nosso jeitão de ser e falar para a criança, né? A gente pode incorporar o afeto, mas a grande questão é que parece que a gente sai de um extremo, Márcio, e vai para outro. O medo de ser autoritário com os filhos nos leva a uma permissividade, em que esses filhos estão crescendo com muita fragilidade. Ou a gente está falando de um sufocamento dos afetos, eu tenho que ser assim para ser aceito, amado e acolhido por esse ambiente, para pertencer, ou então a gente está indo para uma outra frente que é assim, eu não consegui internalizar regras e limites. E aí esse sujeito tem grandes potenciais, inclusive, aqui não está dado, mas são possibilidades da própria marginalidade, porque é como se a lei não fosse estabelecida. Então, a gente precisa de pais regulados para poder regular. Isso não parte da criança. Quando a gente fala, poxa, essa criança que está mal educada, que está birrenta, a gente precisa, como você bem disse, olhar para o seio familiar. O que está acontecendo com esses gestores? O que está acontecendo com essa gestão emocional? E claro, em algum nível, essa criança vai ser birrenta mesmo, porque é a única linguagem que ela tem, até que ela desenvolva maior capacidade cognitiva e emocional, para pedir de outro jeito. Mas para que isso seja possível, ela precisa de uma função que possa transmitir o que está acontecendo. Eu sei que você está com raiva, eu também fico com raiva, eu também sinto raiva quando, por exemplo, eu não consigo alguma coisa que eu quero. Eu sei que você quer o sorvete, mas desse jeito não dá, não é assim E que é pede. interessante, é isso que você está falando, a gente, que em algum momento você falou assim, ah, porque na nossa época lá atrás, autoritarismo. Aí me passa aquela época também em que não havia diagnóstico nenhum. Sim. E hoje tem diagnóstico para tudo. Gente do céu, Aí entra né? no que a Laine falou, né? Eu Da falo, o sítio deve estar patologização. estourando, né? Daqui a pouco vai ter uns 200 sítios aí para que a gente possa, poxa, porque Exato. qualquer coisa que você faz, você é diagnosticado. Qualquer coisa Perfeito. que você fez 2 vezes, nossa, agora é grau 3, né? Ai, Viver meu é Deus. adoecimento, parece, né? Respirar é adoecimento. Isso é uma coisa muito importante, e é uma coisa que, por exemplo, na minha clínica, tem pais que já chegam com o diagnóstico pronto para mim, falando: olha, eu já sei que meu filho tem, ele tem TDAH, ele tem TOD, ele tem TEA, ele tem transtorno obsessivo compulsivo. E aí a gente vai desconstruindo, porque realmente estamos numa era em que os nossos afetos são patologizados, são medicalizados. Aí eu tô triste, vamos tomar um remedinho, Rivotril, para ficar feliz. Como assim, né? Se a tristeza também me compõe e ela faz parte, inclusive, da minha maturidade emocional, da capacidade de molejar, de dançar com os elementos da vida, né? Então, sim, a gente está falando de coisa muito séria. É muito pertinente seu comentário. Obrigada. Aqui Seguimos? eu Fique à vou vontade. despedir, então. Eu vou despedir. Oh, que pena. Um beijo. Eu Depois você Ah, vejo o assiste. finalzinho depois. Eu prometo que eu vou escutar o finalzinho, eu vou escutar tudo de novo, porque eu preciso escutar tudo de novo várias vezes. Você falou isso no obrigada, Maravilha. começo. Márcia, Você obrigada. não falou isso no começo? Você falou assim no começo. Exato. Gente, você repete quantas vezes você quiser.
Um beijo, Beijo. foi um Beijo, prazer. Alzeide. Saudade de você, viu? O Zé Deus está só escutando. Então tá. Um Tchau. beijo, tchau, tchau. Vou caminhar aqui, então pode descer. É a nossa capacidade de lidar com conflito. Uma outra característica que é importante, ó, maturidade emocional significa equilibrar a vida interna e a vida externa, desejo e realidade. Isso é algo fundamental. Precisamos negociar com a realidade. Ao longo do caminho, somos convocados a renunciar a alguns desejos. A realidade resiste aos nossos desejos de fantasia. O que eu quero dizer com isso? Lá na fase inicial do bebê, a gente vive a ilusão de onipotência, segundo o Winnicott, segundo Freud, a gente vive majestade do bebê, que é mais ou menos assim: tudo é meu, tudo sou eu que crio, a mamãe é uma extensão minha, né? Não tem dentro e fora, não tem objetivo e subjetivo, é tudo para mim, é tudo eu. A criança precisa viver isso. Lembra que eu trouxe? Para eu sair do trono, eu preciso ter ocupado o trono. Se ela pôde ocupar o trono, ela vai sair dentro do desenvolvimento, vai viver as frustrações. E o que significa viver as frustrações? É sair da ilusão de onipotência, tudo eu posso em mim mesmo que me fortaleça, e poder contemplar o ambiente, poder contemplar as relações, poder contemplar a realidade. Nossa, não tem só eu. Nossa, tem um terceiro, tem a mamãe, aí depois tem o papai. Nossa, tem uma realidade que já está feita, está pronta, que não foi eu que construí, né? Que não foi eu que fiz. Eu vou entrando em contato com a realidade. A maturidade emocional tende a poder negociar. Eu tenho um sonho, mas esse sonho no momento não foi possível ser realizado. O que eu faço? Abro mão do sonho, faço um biquinho, fico bravo, não quero mais brincar essa brincadeira da vida, ou, dentro da maturidade emocional, eu vou olhar e falar assim: bom, como é que eu negocio? Tá, eu não consegui isso daqui, mas como é que eu posso negociar com a realidade? Eu ainda não tenho lá, né, meu carro do ano, mas eu consigo comprar, sei lá, uma moto agora. Um exemplo, tá? A possibilidade de molejar, de equilibrar, é sair dessa ilusão hedonista infantil e poder entrando em contato com elementos mais amadurecidos. Tá tudo bem, eu não consegui guardar R$ 2.000 por mês, mas eu estou conseguindo guardar R$ 100. Olha que maravilha. Ah, mas era R$ 2.000, cara. Se não for assim, eu não quero brincar. Não, mas hoje, dentro da minha realidade, o que eu consigo capitalizar é R$ 100, é R$ 50, é R$ 35. Um exemplo, tá? Me veio a ideia aqui de capitalização. Então, é essa capacidade de negociar, que é isso daqui que eu coloquei aqui embaixo, desejo e realidade. Equilibrar é compreender que não posso fazer tudo o que desejo, mas não abandono por completo os meus sonhos e os meus desejos internos e os meus interesses. Aprendo a negociar com o que a realidade pode me oferecer. Esse é um ponto de equilíbrio, né? É sair daquele lugar de majestade bebê e poder se conectar realmente com o que a realidade se apresenta. Próximo, força de resistir conflito. Aqui é um outro elemento muito importante. Quando a gente fala de maturidade, a gente também está falando da nossa capacidade de resistir um conflito, ou seja, de ficar no conflito, de falar sobre como eu me sinto diante de uma realidade. É muito comum na clínica pessoas chegarem até a gente com uma seguinte demanda: eu tenho dificuldade de dizer não, Carla. Eu tenho dificuldade de estabelecer limite, eu tenho dificuldade. Claro, por detrás disso tem uma série de outras experiências e fantasias, né? Se eu disser não para o outro, como é que o outro reage? Como é que fica esse vínculo? Será que eu vou ficar abandonado? Será que eu vou ficar desamparado? Tem uma série de fantasias que permeiam esse ato de não conseguir dizer não. Mas uma personalidade integrada é uma personalidade que tende a ir trabalhando. Isso é muito difícil, mas ir trabalhando, resistir, ficar e suportar um conflito, que tem a ver com falar sobre como eu me sinto e também poder ouvir o outro, como ele se sente. E o que faz com que a gente não consiga ter força de resistir conflito? Bom, uma história de vida que pode ter muitas coisas por detrás disso. Isso é só a pontinha do iceberg. Por debaixo tem vários elementos. Eu trouxe um caso aqui para a gente conversar. Desce um pouquinho, Lani. Ô, Lani, você pode ler para mim essa parte? Só para a gente ficar mais fluido Posso aqui? sim.
Na infância, Flávia frequentemente presenciava brigas entre seus pais, que muitas vezes iam além de discussões verbais. Para se proteger, ela desenvolveu o hábito de prevenir, porque está Prever, prever, de prever. prever quando as brigas começariam, correndo para o quarto, antes de tapar os ouvidos com o travesseiro. Essas agressões entre os pais representam o trauma, que marcou profundamente o psiquismo de Flávia, tornando-a extremamente sensível a qualquer situação de conflito. Embora já não viva mais com os pais há bastante tempo, essa jovem ainda carrega em sua alma o registro do medo que sentia toda vez que eles brigavam. Então, Carla, por que que eu não consigo enfrentar conflito? Muitas vezes a gente vai precisar construir uma percepção, ou pelo menos fazer uma digressão, né, regredir, para entender o que conflito representa para o meu mundo interno. Para Flávia, o conflito significa retomar um medo infantil que ela vivenciou, potencialmente traumático, em que na condição de criança ela não tinha ativamente possibilidade de fazer nada, até por uma questão física, uma questão de capacidade emocional. Uma criancinha está vulnerável e à mercê do outro, dependência absoluta, né? Ou no máximo uma dependência ali relativa. Então, sempre quando a gente for falar, bom, mas por que que me falta isso? É sempre importante, eu trouxe propositalmente, para a gente pensar o que está por detrás desses elementos. Você percebe? Todas as vezes que a Flávia entra em contato com qualquer tipo de conflito, ela remete à briga e à experiência dos pais, ficou esse registro, e ela vai precisar de um tempo e muito possivelmente de ajuda, né? Terapêutica, ajuda profissional, para ir desconstruindo, fortalecendo o seu ego e podendo encarar o conflito de uma outra maneira. Bora lá. Mais um. Pode descer um pouquinho. Consequências da não integração. O que que acontece? A gente trouxe aqui as características, já acabamos com as características, tá? Agora, vamos pensar assim, o que que acontece comigo ou com um sujeito que não conseguiu se integrar? E veja, não conseguiu se integrar diante daquele slide que a gente conversou lá atrás. Estrutura familiar, ambiente, né? Apego, as potencialidades, eventos traumáticos da história, né? São uma série um guarda-chuva de fatores. Então, quando esse sujeito não consegue se integrar, muito possivelmente pode acontecer duas coisas. A primeira é essa daqui, ó. Pode se adaptar demais e esquecer dos seus desejos. A realidade se torna demasiadamente adaptável, sem poder ser sujeito desejante. Isso quer dizer que o quê? Eu vou me adaptando de uma tal maneira que o outro e o desejo do outro sobressai sobre mim. Então eu fico extremamente passiva diante da realidade e o outro fica como protagonista, inclusive, dos meus próprios desejos. Em uma outra frente, num lado mais reativo, aqui a gente está falando de uma passividade que vai produzir adoecimento e do outro lado uma reatividade. Ó. Eu posso ser reativa ao ambiente, às pessoas, com pouca capacidade de gerenciamento das emoções. Assertividade na comunicação fica comprometida. Minha gestão emocional não consegue ser estabelecida. Então, eu posso me adaptar demais e ficar passiva ao ambiente, ou eu posso ser aquela pessoa que vou estar em uma condição de reatividade constante. É como se assim, é como se fosse uma bomba pronta a explodir em qualquer ambiente. Então, a gente tem duas saídas. Quando eu não posso integrar os meus afetos, ou eles ficam repressos, ou eles é como se eu fosse atirando, né, emocionalmente, simbolicamente, para todos os lugares sem conseguir conter esses elementos. É, Descemos um pouquinho. e nesse cenário, a autoestima está totalmente em volta de tudo isso, né? Nos dois aspectos. É claro que se a gente for pensar assim, me veio uma coisa agora na cabeça, Lane. A autoestima aqui, em ambos, está muito comprometida, né? Hum. Tanto em um quanto no outro. E aí é claro que às vezes essas posições podem gerar aquilo que a gente chamaria de ganho secundário, né? Que é mais ou menos assim, uma pessoa muito adaptável é a pessoa ideal para o nosso mercado de trabalho contemporâneo,
né? Alguém que fica quietinho, que não se opõe, que não Aceita briga, tudo. que aceita tudo, que fica até meia-noite trabalhando, que trabalha no final de semana mesmo, que não faça parte da carga horária, né? Que não responde, que não diz, olha, não faz sentido para mim. Então, esse é o perfil que o nosso mercado de trabalho busca. E a gente vê claramente assim que o botão ligado da emoção é o medo, né? Medo de Exatamente, exatamente. perder, medo de N coisas. Exatamente. E aquilo que eu chamaria de ganho secundário, que é uma coisa que a gente precisa pensar, porque às vezes a gente fala, não, eu sou assim, faz parte da minha personalidade, é assim, eu sou assim mesmo. Mas a gente precisa entender se eu sou assim, eu precisei Ou eu me tornei assim. definitivamente me adaptar dessa forma, né? Porque aí essa pessoa ela vai ser lida como uma pessoa boazinha, uma pessoa agradável, que todo mundo quer estar perto. Na escola é aquele aluno que não dá trabalho, é aquele aluno que não, né, que não incomoda, que fica quietinho, que não fala, que não circula, que não anda, né? Então, em cada ambiente vai ter um reforçador para que aquela pessoa se mantenha nessa posição. Nas comunidades, na igreja, não vai se opor, eu vou estar lá, independente de estar bem ou não estar bem, eu vou participar desses eventos, né? É como se eu tivesse uma grande dificuldade de me colocar diante da realidade, embora eu possa sentir alguma coisa oposta, mas na realidade eu me coloco assim. No caso da reatividade, qual que possivelmente é o ganho secundário aí, né? É alguém que é temido pelo outro. Todo mundo pisa em ovos. Ah, meu Deus, vamos falar com ele, ah, meu Deus do céu, me dá taquicardia, sudorese, porque é muito reativo, não sei o que, que vai vir do outro. Crianças que não tinham uma previsibilidade do ambiente, eu não sei como é que meu pai vai chegar, eu não sei como é que minha mãe vai reagir, tende a ter um pouco dessa questão, né? Não na reatividade. Normalmente, pessoas que vivem esse ambiente tendem a se adaptar, né? Ficar mais repressa. Mas, por outro lado, é como se o ambiente temesse. Isso pode dar uma sensação ilusória de potência, mexe um pouco com a autoestima, mas no final das contas, as pessoas estão temendo. Faz sentido? Faz muito sentido. Faz? Muito sentido. Perfeito. Bom, uma frase, uma personalidade bem integrada é a base da saúde emocional, ou seja, integrar todos os elementos. Pode descer? Olha o que é uma personalidade bem integrada. Nem bonzinho e nem malvado. É uma mistura de elementos. Eu não sou nem bonzinho e não sou mal também. Eu sou uma mistura de elementos. Eu sou complexo. Tem hora que eu vou precisar estabelecer os meus limites, porque aquilo me convoca e eu também vou ter condições de respeitar os limites dos outros. Tem uma hora que eu vou lidar com as situações de maneira amistosa e tranquila. Eu sou uma mistura de elementos que estão em movimento. Não precisa se dissociar ou dissociar aspectos do seu eu para poder se constituir, né? Isso daqui é bom, isso daqui é mal, isso daqui é aceitável, isso daqui não é aceitável. Não, a raiva não pode aparecer. Deus me livre, deixa eu guardar esse negócio aqui no porão. Vai aparecer só alguém servil, disponível, subserviente. E aí a proposta aqui da nossa reflexão é: vamos tentar integrar? Vamos chamar a raiva, vamos bater um papo com ela também, vamos chamar a tristeza, vamos conversar com ela. Não é que a gente vai dizer assim, ah, eu vou sair, porque a nossa fantasia da raiva é que a gente vai destruir tudo, né? Que se a minha raiva aparecer, eu vou sair destruindo. Calma, se a gente puder conversar com ela, é aí que ela não vai destruir, porque ela vai poder ter uma boa saída. Agora, se eu a nego como um elemento que não é meu, se eu nego, aí ela vai potencializar. Aí eu viro aquela bomba. E aí, de repente, você vê uma pessoa, né, em comunidades, a gente ouve assim, nossa, explodiu, mas era tão quietinha. Nossa, era tão tranquila. Por quê? Porque esses afetos começaram a incomodar. Tem uma música que está lá no meu Instagram que diz assim, eu esqueci o nome do autor agora, mas a música diz assim, ó, quando a gente tenta, de toda maneira, dele se guardar. Sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a Vai incomodar. incomodar. Faz sentido? Então, quando a gente não consegue integrar, eles vão fazer barulho dentro da gente. Sim. E a capacidade de aceitar substitutos, isso também é uma personalidade. Bom, eu não preciso abrir mão de tudo.
Eu posso ficar com alguma coisa, eu posso negociar com a realidade até que aquele desejo se realize ou não. E tem desejos que talvez a gente vai ter que negociar mesmo, a gente vai ter que abrir mão, substituir, e faz parte desse desenvolvimento. Seguimos, Lani, estamos acabando já, tá? O que eu percebo também é que às vezes as pessoas, né, nas relações, elas se comportam, né, dessa ou daquela maneira, às vezes de forma reativa, mas elas não conseguem dizer para o outro o que elas estão sentindo. Suas necessidades. Se houvesse essa porta aberta, talvez, né, assim, se sentissem à vontade para falar, o outro pudesse agir de uma maneira diferente e até compreender. Olha, eu estou agindo isso porque isso me incomoda. Eu estou agindo dessa forma porque, assim, muitas vezes vem o comportamento e isso causa um conflito, né? E elas acabam não se escutando. Perfeito. A gente não entende qual é a necessidade daquele pedido que vem do jeito que vem, né? Eu estou dando uma bisoiada, é um tema também que eu gosto, que é a comunicação não violenta, né? Tem várias linhas, a comunicação assertiva, e aí é interessante que o Marshall, que é o percussor desse tema, ele vai dizer assim que por detrás de um ato violento tá um drástico pedido de uma necessidade que não foi atendida, né? Que não pôde ser atendida. E faz muito sentido isso para mim, né? O quanto muitas vezes a gente está tentando comunicar que eu estou preocupado com uma determinada situação, mas por não conseguir gerenciar esses meus afetos, por não conseguir me autorregular naquilo que me sobrevém, eu comunico isso de uma maneira que o outro não consegue entender, né? Então, ao invés de eu conseguir respirar e trazer a minha necessidade, quando você faz isso, eu me sinto dessa forma, né? E como é que a gente pode lidar com isso? Quando você fala assim, eu me sinto dessa maneira. O que você está tentando me dizer, na verdade, eu acho que é isso, isso, isso. A gente tende a ser mais empático com os nossos afetos, não é sobre abrir mão, não é sobre, vou abrir mão. Não, não, não é sobre isso. Porque se eu abro mão também, e não encontro um denominador, um gerenciamento, isso vai me incomodar depois. É esse afeto amordaçado e ilhado que volta a incomodar. Não, eu reconheço o pedido do outro, eu reconheço minha própria solicitação e a gente vai chegar num denominador comum, né? Então, acho que isso eu estou caminhando um pouquinho nessa comunicação não violenta para entender como é que a gente lida com esses afetos de fato, né? Esses afetos que não puderam lá atrás ser integrado e manuseado de uma maneira que eu pudesse ficar mais tranquila, que eu pudesse senti-lo e não saber que eles são um problema, e à medida que eu vou desenvolvendo e crescendo, eu posso lidar com eles, por não conseguir integrar, eles saem dessa forma, né? Eles saem como ofensa, você é isso, você é aquilo, e aí fica uma briga, fica uma discussão em que a gente não chega em um ponto, Não ponto. porque cada um está transmitindo as suas dores, né? Sim. Faz muito sentido. Vamos pensar caminhos agora. Rapidamente, eu queria falar sobre os caminhos, né? Deixo uma frase aqui para gente: ninguém pode ser ajudado sem que antes se dê conta e admita que precisa de ajuda. Primeiro passo, a gente não vai para lugar algum se a gente não puder admitir que eu preciso de ajuda. Não adianta a Laine desejar que eu fique bem. Eu preciso desejar e me colocar nessa disponibilidade. Esse é o primeiro passo. Segundo, aqui para vocês fazerem em casa, né? Anotarem e tentarem entender um pouquinho como funciona diante disso. Prestar atenção em si. O que eu gosto em mim? O que eu não gosto em mim? Eu até sugiro que você faça uma listinha de elementos, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, faz uma separação assim, um lado e o outro. O que eu gosto em mim, né? O que me faz brilhar os olhos para mim mesma, né? O que eu admiro em mim? E do outro lado, o que eu não gosto? Aí depois a gente vai pro 3, ó. O 3 diz assim, ó, tá, você está prestando atenção em você. Agora me conta, por que você não gosta disso que você colocou? Tenta justificar. E a gente pode incorrer de perceber que eu não gosto daquilo, não porque eu acho que aquilo não é bom para mim, mas porque alguém me disse que se eu me comportar de tal maneira, alguma coisa acontece. E aí a gente vai começar a poder pensar se isso que eu chamo de monstro é monstro mesmo. E aí uma outra pergunta, né?
Como eu costumo me perceber quando algo não dá certo, né? As minhas reações. No quarto, o que fortalece a minha autoestima? O que que me deixa bem? O que que me deixa mais confiante? Como reajo a situações que provocam desconforto? Opa, tá escrito desconforto. Desconforto. Conforto. Tá errado ali. É, O que provoca um desconforto, né? Então, para a gente mapear mesmo. Como é que eu reajo? O que que me provoca desconforto? E sempre perguntando: isso me provoca? Por quê? Por que que esse comportamento do outro me convoca, me deixa desse jeito aqui? Por quê? E fazer essa autopercepção. Às vezes a gente vai precisar de ajuda para entender os emaranhados da nossa vida, mas às vezes a gente consegue se aproximar. O que exatamente me produz desconforto? Que é a pergunta, né? O que que realmente me produz desconforto? Próximo. Esse daqui eu gosto bastante. Como eu costumo observar as pessoas? A gente sempre olha para as pessoas a partir de uma métrica de comparação. Isso é muito nocivo, porque a gente está falando da subjetividade humana, ou seja, de uma experiência que é muito pessoal e sensível. Eu posso viver uma experiência de ser assaltada junto com uma amiga, que a gente foi assaltada no mesmo momento, na mesma hora, pela mesma pessoa, levaram as mesmas coisas, e sair dessa experiência de um jeito e minha amiga de outro. Aquilo ali pode me gerar uma crise de ansiedade, me paralisar, comprometer o meu trabalho. E para ela, ela vai ficar um pouco ansiosa, vai ficar super atenta um certo tempo, mas vai tocar aquilo, não vai afetá-la de tal maneira. Por quê? Porque a gente está falando da subjetividade. A minha sugestão para você é que, ao invés de ficar colocando uma métrica e uma régua, como é que eu estou diante do outro, é fazer uma régua consigo mesmo. Esse trabalho que a Laine está tá fazendo, né, preparou no início do ano e a gente está fazendo, uma vez por mês vocês têm encontros aqui em todas as dimensões que nos compõem. E aí a minha sugestão é mais ou menos assim: bom, eu vou me utilizar da comparação não com o outro, porque é injusto eu me comparar diante do outro. Mas como é que eu comecei o ano e como é que eu estou agora no mês 9? Como é que, como é que eu comecei emocionalmente, nos meus valores, nos meus ideais, nas minhas ideologias, nas minhas verdades absolutas, e o quanto eu fui me permitindo elementos novos, o quanto eu fui participando da minha evolução, como é que eu estava e como é que eu estou. Eu acho que talvez esse tipo de comparação, por assim dizer, é uma comparação que vai nos evoluindo, porque vai reconhecendo que a gente está em um processo, que a gente não é perfeito, mas que a gente está caminhando para se melhorar. Acho que isso é muito bom. 6. Acabou. Ah, mas para que que a gente tem que, por que que a gente tem que prestar atenção, Carla? Para termos a real e verdadeira percepção de alguns monstros que podemos estar cultivando ao longo da vida, né? Monstros esses, olha o Scooby-Doo aí, vocês lembram do Scooby-Doo? sim. Né? Chegava com a proposta de monstro e depois, no final das contas, não era monstro coisa nenhuma, né? Então, tem monstros que a gente cultiva e morre de medo deles, quando na verdade são gatinhos, que se a gente trazer para perto, a gente vai ficar muito mais integrado. Tem hora que dá para fazer isso sozinho, mas tem hora que é muito difícil fazer isso sozinho e a gente precisa de ajuda profissional. E quando isso se dá, a gente grita, né? A gente pede ajuda. E lembre-se que a jornada da autodescoberta é única para cada indivíduo. E o suporte terapêutico pode ser uma ferramenta valiosa nesse processo. Se perceber que certos padrões de comportamento, pensamento e emoções são desafiadores de compreender ou lidar, um profissional da área de saúde pode ajudar. E aí eu finalizo dizendo que eu agradeço o nosso processo, né? A nossa capacidade de se aproximar de tudo e poder ficar mais coeso com a gente mesmo. E eu paro aqui, agradecendo a participação, deixei a referência aqui também. Laine, tá liberado para você passar para as meninas se elas quiserem, tá bom? E Sim. agradeço a oportunidade e a paciência até aqui. Para quem vai ver Nossa, também sim, depois. muito, muito enriquecedor, Carla. Meu Deus do céu, Que assim, bom, que bom. maravilhoso. E conversa, né, assim, muito intimamente com a proposta, principalmente desse pilar, né, o equilíbrio emocional. Assim, fantástico, né? Que bom, fico feliz. Bem feliz, porque, assim, tudo que você nos trouxe, eu acho que esse PDF ele pode ficar linkado junto com o vídeo disponibilizado, Pode? né, Pode, para as pessoas claro, fica à acompanharem. vontade.
Vai ser Uhum. bem Fica à bacana. vontade. Eu agradeço, foi uma delícia participar. Muito Me chame bom. mais vezes que eu venho. Então, né, 2025 está chegando aí. É, Certamente exatamente. vou pedir um help novamente para você, Tamo junto e misturado. para estar fazendo parte lá da nossa comunidade, Vai tá ser um bom? prazer. Então, gratidão, tá? É, Obrigada. e espero, encontrá-la em breve, tá bom? É isso. Um beijo para todos. Agradeço até aqui. Um abraço. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.